Olá, pessoal. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está me acompanhando aí. Mais uma semana se inicia, mais um dia de muito aprendizado, de aulas que a gente está tendo aí. Hoje a gente está com um calendário muito bom. A semana inteira a gente vai ter coisa bem bacana para a gente acompanhar. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de oratória, tá certo? Então, como é que vai funcionar essa nossa palestra aqui? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou mostrar como funciona a oratória, vocês vão ver minha apresentação, vou conversar bastante, vou dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre a história da oratória. E aí, no final, a gente vai abrir uma parte para vocês fazerem perguntas. Se tiver dúvidas, vocês podem mandar aqui no chat, vocês podem fazer perguntas no final, vocês podem abrir o áudio para poder conversar diretamente comigo. Não tem necessidade de aparecer, tá? Quem não quiser, não precisa, pode só falar comigo, tá ouvindo, tá certo? Então, vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem e a gente vai iniciar. Então, vamos lá. Primeiramente, vou me apresentar, não é verdade? Meu nome é Carlos Eduardo Germano Lugão, para os mais íntimos conhecerem meu nome completo, mas encurtando a história, é só Carlos Lugão, tá certo? Eu sou da unidade do Largo do Machado e por muito tempo professor da unidade do Centro, então muita gente já me conhece dessa época, tá certo? E aí, eu vou falar um pouquinho com vocês. O que é oratória? Tá? A gente não consegue hoje falar sobre oratória, sobre o que é oratória, as habilidades, sem antes a gente falar do Martin Luther King. Tá? Por que eu falo isso? Porque ele é um dos maiores exemplos históricos que a gente tem da demonstração da habilidade de você conseguir falar em público. Não só de você conseguir falar em público, se expressar da maneira correta, como também engajar muitas pessoas. Porque, como vocês podem ver na imagem, tinha várias pessoas ali para ouvir o que ele está falando. E por quê? Porque lá na década dos anos 50, 60, nos Estados Unidos, ele foi um grande ativista político. E ele era muito batalhador pela defesa dos direitos civis e igualdade com os negros. E por conta disso, ele conseguiu mobilizar muitas massas e também porque ele tinha muita habilidade. Tá? E não só de perder a vergonha de conseguir falar na frente de muitas pessoas. Tá? Ele já era mais acima porque ele conseguia ser totalmente assertivo na fala, ele era persuasivo e ele era muito envolvente. Então, você às vezes era contraditório a ele, você às vezes não concordava com o que ele estava falando, mas você tem que admitir que o jeito que ele se expressa, as palavras que ele usa, a maneira com que ele consegue engajar o público é realmente encantadora, tá? Então, a gente sempre menciona o Martin Luther King porque ele é uma referência para as pessoas que fazem discursos. Inclusive, o discurso dele é muito famoso, né? O I Have a Dream, que é o Tenho um Sonho, é muito, muito famoso. Então, ele é um grande exemplo historicamente, tá? E hoje em dia, a gente consegue definir oratória como isso que a gente está vendo aqui, que é um método para a gente desenvolver a arte de falar em público. Como? De maneira objetiva e clara, sempre mantendo a atenção da plateia. Então não basta só eu não ter vergonha na cara e sair na frente dos outros falando. Tá? Eu tenho que falar alguma coisa relevante, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ter um tom de voz correto, eu tenho que manter todo mundo com a atenção presa a mim, porque é dessa forma que a gente consegue a atenção das pessoas, tá? E também a gente fala bastante sobre os medos que as pessoas têm de falar em público, né? Muita gente fala assim, para de bobeira, é só para falar. A gente ouve muito isso na escola também, né? Quando a gente tem trabalho para apresentar na frente de todo mundo, escola, faculdade. Muita gente fala comigo também, poxa, Carlos, eu não consegui apresentar meu TCC, minha tese de direito, porque eu tinha muita vergonha de falar em público. Mas eu falo, cara, não se sinta diminuído por isso. É um medo que atinge muitas, muitas pessoas e, infelizmente, muita gente não sabe como reagir a isso, tá? Lógico que é uma coisa nova que vem crescendo dos últimos tempos para cá, mas isso é muito maior do que as pessoas pensam, tá? Vamos falar um pouquinho de informação, de dados, né? Lá em 2015, tudo bem que não é tão recente, mas isso é um dado que vem se mantendo, né, nessa crescente, né? Em 2015, o jornal britânico Sunday Times, eles fizeram um estudo com 3.000 pessoas, vocês podem pesquisar essa notícia, e lá, nessas 3.000 pessoas, 41% delas disseram que o maior medo da vida é ter que falar em público, é ter que se expressar, ter que dar um discurso. Então, quase metade de 3.000 pessoas tem o maior medo de falar em público, mais até medo do que problema financeiro,
medos de doenças e mortes. Então, a grosso modo, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Isso, quando eu percebi a gravidade da situação, eu falei, gente, é tão sério assim, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Infelizmente é assim mesmo, tá? E a gente pode ver também que, olha só, pesquisas apontam que 60% dos brasileiros têm pavor de se expor e falar em público. Apenas 8% sabem se expressar plenamente. O Brasil tem aí 210 milhões de pessoas, tá? Por aí. Mais da metade dessas pessoas, então ali uns 105, 110 milhões de pessoas, têm pavor de falar em público. Muito, muito mais da metade. Só 8% sabe se expressar plenamente. Cara, é uma coisa a se pensar, né? Porque é um número muito sério, né? É uma coisa tão boba, né? Falando de uma maneira geral, né? A gente entende que quando a gente fala de medos e desafios, cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa tem seus desafios, tudo bem. Mas a chegar ao nível de ser comparado ao medo da morte, a gente tem que analisar, abrir a lupa ali em cima disso e perceber por que as pessoas têm tanto medo, né? E por que as pessoas têm tanto medo? O que acontece quando as pessoas têm medo, quando se deparam numa situação que precisam falar em público? As pessoas normalmente têm a respiração ofegante, elas ficam com o coração acelerado, perna tremendo, a mão suando frio, a voz fica presa na garganta, você não consegue falar. Gesticulação desordenada, que é um dos maiores problemas, né? Inclusive, a gente fala um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quando a pessoa deu o famoso branco, né? Esquece as coisas, não sabe o que vai falar. Ou quando está gaguejando. Enfim, tem várias coisas que acontecem e a gente está batalhando para poder vencer esses medos, tá? E por isso que eu falo para vocês que a vida começa quando a gente sai da zona de conforto, tá? Por que eu falo sair da zona de conforto? O que é a zona de conforto, gente? Quando a gente está todo dia sempre falando, fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados, a gente não está se desenvolvendo. A gente começa a se desenvolver no momento em que a gente pisa fora da caixa e tenta fazer uma coisa diferente. Se todo dia eu faço a mesma coisa, eu não aprendi nada. Eu estou só executando, não é mesmo? Então, é sobre isso que a gente fala bastante, você sair da zona de conforto. Eu sei que é difícil, né? É até redundante eu falar que é desconfortável, mas é realmente, essa é a palavra, desconfortável você se desafiar a fazer uma coisa nova. Porque a gente não consegue fazer as coisas se a gente não tentar, não é mesmo? E isso que a gente precisa estimular os desafios que a gente se impõe. Essa é a verdade, tá? E a oratória é um dom? Não, gente. A oratória não é um dom. Ela é uma habilidade totalmente treinável e que ninguém nasce sabendo. Para falar a verdade, ninguém nasce sabendo nada. A gente só nasce sabendo gritar e chorar. Tudo a gente aprendeu. Tudo é uma questão da gente aprender, mesmo que inconscientemente. Não é mesmo? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho das maiores dicas. Dicas não, né? Insights, assuntos que a gente pode tratar sobre falar em público. Isso serve tanto para quem vai fazer um discurso, uma apresentação, alguma coisa, como para o mais básico, para aquela pessoa que tem vergonha de conversar com muita gente, que é mais retraída, tá? Essas dicas vão ser muito válidas para todo mundo, tá bom? A primeira delas é conhecer o público, tá? Quando a gente conhece o nosso público, a gente consegue saber qual a abordagem que eu vou usar, o tipo de linguagem, as palavras que eu posso encaixar. Quando eu digo direcionamento diferenciado, quando você sabe o tipo de público que você está lidando, com as pessoas com quem você conversa, você sabe o que você pode e o que você não pode falar, tá certo? Fazer uma piada, de repente, fazer uma metáfora que você sabe que aquelas pessoas vão entender, entendeu? É exatamente isso que eu estou falando, tá? Quando eu digo o seguinte, sobre dominar o assunto, eu digo porque é muito mais fácil a gente falar sobre determinado assunto quando a gente entende, né? Se você não entende aquele assunto, por exemplo, trabalho de escola, a pessoa não fez o trabalho, não estudou e chega lá na frente do professor, da turma e fica lendo. Aí, né, não é domínio do assunto. O domínio do assunto é quando aquela pessoa chega, ela fez o trabalho,
ela leu tudo certinho, ela estudou, ela sabe o que ela vai falar, ela fica lá na frente cheia de confiança, sem papel nenhum, saindo tudo da cabeça. Tá? Então, dominar o assunto é muito mais fácil. Porque quando você tem uma vivência, quando você conhece aquilo, te dá uma segurança, te dá uma propriedade para você responder qualquer pergunta que seja feita. Porque se você está lendo no papel, você mal está conseguindo entender o que está escrito lá para poder lembrar de alguma coisa. Quem dirá se alguém fizer uma pergunta? Aí o negocinho pode desandar um pouco, não é mesmo? Estabelecer contato visual é muito importante, tá? Por quê? Ninguém gosta, mesmo que seja alguém, numa plateia, por exemplo, ninguém gosta de conversar com uma pessoa que não te olha nos olhos. Então, o ideal, quando você estiver conversando com uma pessoa, é sempre manter o foco nela, olho no olho, tá? E quando você estiver em apresentação, falando para muitas pessoas, por mais que você não consiga, queira manter contato visual com os outros, tudo bem. Basta você focar em algum ponto, assim, reto, na mesma linha das pessoas, que você não precisa necessariamente olhar para alguém. A gente tem essa técnica que você consegue focar no plano de fundo e para as pessoas vai parecer que elas estão, que você está sendo encarado, entendeu? Sintetize o que você vai dizer, tá? Às vezes menos é mais, sim. Por quê? Porque o ideal é a gente encontrar equilíbrio nas palavras, tá? Se você fala tudo muito rápido e vai direto ao ponto, você pode acabar não agradando aquelas pessoas que gostam de ouvir bastante, que gostam de aprender, né? E se você, por outro lado, enrola bastante, gosta de gastar o tempo todo, aí você pode acabar chateando aquelas pessoas que são mais práticas. Inclusive, não tem coisa que mais vai desestabilizar alguém que você está falando numa apresentação, alguém levanta e vai embora. Ah, não gostei, tô de saco cheio. E aí, como é que você consegue reagir ao fato de que uma pessoa achou tão chato o que você está falando que ela levantou e foi embora? Ela preferiu ir embora do que ouvir o que você está falando. Então, por isso a gente precisa ser um pouquinho mais prático. A gente precisa praticar tudo aquilo que a gente vai falar. Porque de repente não tá bom. De repente você está se alongando muito, ou você está muito rápido. E isso pode ser crucial na hora de uma apresentação. Quando a gente fala aqui de vícios de linguagem, por quê? Quando você fala muito gírias, meio que assim, sabe? Isso demonstra nervosismo. Também demonstra que você está perdendo a linha de raciocínio. Então, quando você está tudo deparado na cabeça, você está falando de uma forma sucinta, as pessoas estão conseguindo entender e o assunto está um encaixando no outro, você está falando com uma linha, é o resultado da confiança, né? Porque se a pessoa está nervosa, ela começa a se perder, começa a tropeçar na própria frase, e aí não é muito legal, né? Sobre gesticulação, tá? As mãos são muito importantes. Sim, as mãos são muito, muito importantes. Tá? A gesticulação, ela é uma ferramenta muito, muito útil se você usá-la corretamente, tá? Cuidado com o mau uso das mãos na hora de uma apresentação ou até na hora de você conversar com algumas pessoas mesmo. Porque quando você tem uma gesticulação bem ordenada, você passa confiança, você passa autoridade. Você ganha um poder, um empoderamento. As pessoas passam a te dar mais credibilidade, mesmo que elas não percebam. Porque quando você consegue encaixar a gesticulação no assunto e que seja eficiente, você ganha confiança, as pessoas passam a te dar mais atenção. E é isso que a gente quer, na verdade. Ninguém quer falar para a parede, falar para o vento. As pessoas têm que ter atenção retida, né? Outra coisa que é importante, quando a gente estiver numa apresentação, evitar colocar as mãos nos bolsos, porque mão no bolso é sinal de nervosismo, tá? Mão para trás também, braço cruzado nem pensar. Então, por isso que é muito importante, porque se eu não posso ficar com a mão no bolso, não posso ficar com a mão para trás nem com o braço cruzado, eu tenho que fazer alguma coisa com as mãos. Eu não vou ficar com o braço reto para baixo e um no corpo, né? Eu tenho que saber como usar as minhas mãos para gesticular, para envolver meu público, tá? Respiração também é muito importante, muito importante. Por quê? É necessário a gente sempre respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca na medida que fala, para a gente conseguir manter a naturalidade na fala sem alteração no tom de voz, tá? Porque se a gente errar no compasso da respiração, a gente perde o ar e aí você não consegue manter a linha da fala, e as pessoas percebem que você vai aparentar um pouquinho nervoso, tá? Sobre postura, tá? Por que eu falo que a postura é o início da confiança? Porque por mais que a gente não saiba do que a gente vai falar,
esteja nervoso quanto ao conteúdo, tudo se transmite pela linguagem corporal. Olha o rapaz da foto aí. Alguém tem alguma dúvida de que ele está preparado para dar uma palestra? Olha a postura de campeão dele. Por mais que ele não saiba o que ele vai falar, que ele vai falar tudo do improviso ou fazer um show de comédia, como é o caso dele, né? Esse é o Murilo Gun, ele é palestrante de criatividade, professor também de criatividade, e ele também é comediante. Uma curiosidade sobre ele, porque às vezes fala, ai, mas comediante leva tudo na brincadeira. Não é bem assim. O fato comediante agrega muito na questão da criatividade que ele precisa, e ele também ajuda muitas pessoas a desenvolverem a criatividade das pessoas, de si mesmo, né? Inclusive, ele foi uma das poucas pessoas selecionadas pela NASA para participar de um programa onde pouquíssimas pessoas foram selecionadas lá, porque ele é diferente. Porque quantas pessoas que você conhece aí que são professores de criatividade, mas também são comediantes? Então, essa questão de a gente se diversificar e fazer várias coisas trouxe esses benefícios para ele. Então, com a questão da oratória que a gente desenvolve, consegue falar e atingir mais pessoas, as portas se abrem para a gente, né? Sobre recursos audiovisuais, tá? Esse é muito importante. O que é um recurso audiovisual? Um slide, como esse que eu estou apresentando para vocês, um vídeo que a gente passa para as pessoas, uma música, alguma coisa. É bom a gente usar? É muito bom, mas não abuse, não dependa disso, tá? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com essa apresentação. É mais para a gente acompanhar, para vocês saberem do que eu estou falando, mas eu não estou literalmente lendo o que está na tela. Por quê? Porque isso gera dependência. Se eu ficar aqui só literalmente lendo o que está escrito na tela, era mais fácil eu deixar passar a tela e vocês verem, acompanhem. Porque é importante a gente ter esse discernimento. Eu posso usar? Posso, ajuda bastante, ajuda a dar um efeito no público, mas eu não posso depender disso, certo? Sobre definição de metas. Isso é muito, muito importante, porque a gente precisa saber, não só para aprender oratória, mas qualquer coisa que a gente vai estudar, que a gente vai fazer, um projeto novo, trabalho, tudo a gente precisa definir meta, tá? E essa frase é muito impactante. Repara bem, se você não tem uma meta, qualquer caminho serve, é muito verdade. Se você não sabe o que você quer da sua vida, daqui a 5, 10 anos, você não pode reclamar do seu futuro. Você não se planejou, você não estudou para ter alguma coisa, você não buscou nada. Aí vai chegar daqui a 10, 15 anos, você não construiu nada, não desenvolveu, não se formou na faculdade, não foi promovido no trabalho, e aí está reclamando. Poxa, mas a gente tem que ter meta, a gente tem que se planejar, tá? E essa é a grande diferença de metas e objetivos. Quando a gente tem objetivo, é uma coisa muito vaga. Como a gente está vendo aqui no exemplo. Algum dia eu vou viajar. Legal, algum dia eu vou viajar. Algum dia eu vou comprar um carro. Algum dia eu vou comprar uma casa. Tá, algum dia, tá aberto para o futuro, é abstrato. Agora, quando tem uma meta, eu tenho esse exemplo aqui, que é uma coisa bem definida. Eu vou viajar no início de novembro de 2020 para o Chile. Ah, mas eu vou comprar um carro. Até o final do ano que vem, eu vou comprar um Renault Sandero 2020 zero. Tô definindo. Aí quando a gente fala sobre definição de metas, tá? É uma das coisas que a gente comenta bastante nas nossas aulas sobre a definição de meta SMART, né? Que ela tem série de critérios para você contemplar uma meta que ela é eficiente. Dentre elas, a gente tem que ser bem específico. Eu tenho que especificar não para os outros, mas para mim mesmo, tá? Porque a meta é uma promessa que a gente faz para nós mesmos. Né? Eu não vou prometer para ninguém, estou me prometendo para mim. Eu estou me comprometendo comigo mesmo. Eu tenho que ser bem específico no que eu quero. Eu tenho que ser definir um tempo para isso acontecer, entre várias coisas. Tem que ser relevante. Não posso ter uma meta de ir ali na esquina e comprar R$ 1 de pão. Também não é bem assim, né? O que eu estou ganhando com isso? Como é que é o meu crescimento ao atingir essa meta? Né? Então, sobre isso que a gente fala. Atrelado a isso, também tem a pirâmide do aprendizado. Por que a gente fala bastante sobre isso? Porque a gente não só pratica bastante as coisas em casa, mas quando a gente desenvolve, a gente está muito ligado a isso, tá? Quando você lê alguma coisa, você está aprendendo 10%. Tanto que se você só lê uma matéria no jornal, daqui a um dia você esqueceu. Você só leu. É isso aí, tá? Aí 20% das coisas a gente aprende ouvindo. Porque quando você ouve, você ativa mais o seu cérebro, você consegue guardar um pouquinho mais daquilo. Beleza, mas ainda é pouco, né? 20% ainda é pouco. A partir de 30% a gente consegue ali observando,
né, de perto como são as coisas de determinado assunto, então você consegue assimilar um pouco mais. Quando você vê e ouve observando 50%, já é metade do caminho andado, mas ainda é pouco. Quando você começa a conversar com pessoas, e isso está englobado no fato de você ter trocas de experiências, né? Porque não é só você falar, você conversa com outras pessoas, você ouve outras pessoas, você tem a convivência das pessoas, novas experiências, tudo isso contribui para a gente chegar nessa casa de 70%, tá? 80% a gente aprende fazendo. Não é que é só eu fazer, não basta ler. Não, lógico, a gente precisa ler, a gente precisa passar por todo esse processo, tá? Quando a gente faz alguma coisa que a gente já leu, que a gente já ouviu, observou, conversou, tudo isso tem aquela crescente. Tá? Quando você começa a fazer alguma coisa que você já vem estudando, você vai só aumentando o seu grau de conhecimento naquele assunto. E a gente chega a um 95%, quando a gente começa a passar adiante esse conhecimento, a gente consegue ensinar para as pessoas como que é. Então, por exemplo, vou contar para vocês a minha experiência com oratória, tá? Eu era uma pessoa tímida, todo mundo fala que não, mas eu acho que eu era, eu tenho quase certeza que eu era. E isso vai fazer aí um pouco mais de um ano e meio, quando eu comecei a ter contato com esse conteúdo da Microlins novo, do curso de oratória. E para mim foi uma revelação, porque eu não imaginava que eu conseguiria me desenvolver dessa forma. E a cada dia que passa, a cada palestra de oratória que eu dou, a cada troca de experiências que eu tenho com os alunos ao final, isso só melhora para mim. Então eu estou aprendendo cada vez mais também a partir dessa troca de experiências que eu tenho com os outros, tá? E quais são as habilidades que a gente mais desenvolve quando a gente pratica oratória, quando a gente treina a nossa fala, não é mesmo? Raciocínio rápido, improvisação, criatividade, clareza na comunicação, naturalidade na fala, autoconfiança, autoestima, e assim, a lista é imensa, tá? Mas isso aí eu prometo contar só para quem fizer o nosso curso, para quem for o meu oratório. Aí eu consigo falar para vocês essa lista completa e vou ajudar cada um a desenvolver. E por que a oratória funciona, gente? Por que eu gosto bastante de falar disso? Porque eu nunca vi ninguém no mundo, e se vocês aqui que estiverem acompanhando tiverem visto também, se for o caso de vocês, se conhecerem alguém, por favor me mostre, tá? Eu quero ver quem aprendeu a andar de bicicleta lendo um livro. Não tem. Não tem por quê? Porque é o conjunto de coisas que a gente aprende só praticando. Tá? Não adianta nada eu ler um livro, opa, já li, agora eu sei andar de bicicleta. Vou seguir minha vida aqui porque já aprendi a andar de bicicleta. Não, eu preciso botar a mão na massa, eu preciso pegar a bicicleta, sentar, pedalar, cair, levantar de novo, pedir para alguém me segurar, para eu ir pedalando para ver como é que é. Então, tudo isso é um processo. A gente não consegue andar de bicicleta se a gente não praticar, se a gente não tentar. E é a mesma coisa com oratória. Muita gente se diz tímida, inclusive foi comigo também. Muita gente se diz tímida, mas não sabe o verdadeiro potencial que tem. Então, por isso que eu falo, gente, acabou aqui, vamos finalizar depois. Vai para frente do espelho, treina, fala alguma coisa. Como eu falei para vocês anteriormente, fala de alguma coisa que você domina, alguma coisa que você entende, que você conhece, para ficar mais fácil. Porque a gente tem mais domínio das coisas e desenvolve mais rápido desse jeito. Nem tudo é improviso. Nem tudo você vai se ver numa situação onde você precisa falar sobre alguma coisa que você não conhece, que você acabou de aprender. Tá bom?